você vai encontrar um negócio interessante. Que no início do trabalho, houve muita cura, muito batismo com o Espírito Santo e de repente parou. Isso por volta de 1920, alguma coisa. E eles sentiram isso. Os missionários, eles perguntaram ao Senhor por que parou. E começaram a buscar novamente. Eles falaram, vamos dar um tempo agora a gente vai dobrar os joelhos e vamos buscar esse fogo novamente. E eles começaram a fazer campanha de jejum e oração. E aí de novo o Senhor começou a batizar com o Espírito Santo. E tem até um mistério nisso, tem até um motivo para isso. Porque Jesus, ele liga o batismo com o Espírito Santo à capacitação espiritual. E eles, sendo pentecostais, eles sendo missionários que creram, né, no batismo com o Espírito Santo, eles sentiram essa necessidade. Bom, não somente nós precisamos, mas o povo que nós estamos batizando também precisa do batismo com o Espírito Santo. Esse é um ponto muito importante. Eu li aqui essa passagem porque essa é a primeira passagem que aparece aqui no Novo Testamento, não é a primeira passagem da Bíblia, né? O livro de Joel fala do derramamento do Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo, e assim, naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, né? Mas aqui no Evangelho de Mateus a gente vê um negócio interessante, porque você vai encontrar um padrão agora. Pastor, nós estamos vivendo uma época parecida com essa que os missionários enfrentaram. Eu vou falar para vocês por quê. No nosso campo lá em Barueri, esse campo a qual eu pertenço, vocês sabem que a Assembleia de Deus, os membros creem no batismo com o Espírito Santo, ou deveriam crer. E ali a gente encontrou pessoas que não creem mais no batismo com o Espírito Santo. Vocês sabiam disso? Você sabia que na igreja pentecostal tem crentes que não creem no Pentecostes? Vocês sabiam disso? Eu vou até falar para vocês por que não creem. Mas nas igrejas pentecostais, muitas vezes, esse foi um fenômeno que a gente encontrou lá em Barueri, e que depois eu vi que está mais generalizado do que eu imaginava. Há muita gente que está dentro da igreja que não se interessa ou que não crê. E vou falar mais uma coisa para você: tem gente que diz que não quer, ainda vai rebater. E então, eu estava indo em algumas igrejas. Eu cheguei numa igreja lá que é um pouco mais avivada, no nosso campo mesmo, ali no Parque Viana, uma igreja, o pastor é avivado, a igreja mais avivada. E eu cheguei na classe de crianças, a classe cheia, umas 30 crianças ou 40, estava cheia a classe. Eu perguntei aqui, quantas são batizadas com o Espírito Santo? Quase todas levantaram a mão. Glória a Deus! Interessante isso aí, crianças pequenas mesmo. E levantaram a mão, batizados com o Espírito Santo, falando em línguas. E eu cheguei em outra igreja que o líder dos jovens falou: pastor, pelo amor de Deus, vem dar um estudo aqui, vem explicar para os jovens o que é batismo com o Espírito Santo, porque eles não querem, porque não creem. É uma igreja do mesmo campo, e fica mais ou menos 2 quilômetros uma da outra. Quer dizer, uma está sendo abraçada pelo fogo e a outra está esfriando. E nós fomos lá e conseguimos tirar muitas dúvidas, mas eu vou falar para vocês, eu vou começar até pelas dúvidas, depois eu vou entrar em alguns pontos mais interessantes. Uma das maiores dúvidas que os crentes têm, se você for em Atos 2, os crentes não têm essa dúvida, mas é assim, é uma das dúvidas que pessoas que não creem no batismo com o Espírito Santo vão lá na internet, fazem um vídeo bem feitinho, um estudo, citando alguns versículos da Escritura, e eles querem dizer que com isso estão fundamentando que o batismo com o Espírito Santo não é para os nossos dias. Você entendeu o negócio? E uma das grandes dúvidas que tem é essa aqui, ó, que no dia de Pentecostes, se você for em Atos capítulo 2, você vai ver o versículo 3 fala que foram vistas línguas repartidas de fogo sobre eles, sobre cada um, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia.
E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. Todos esses, eu quero que vocês entendam isso aqui, ó, todos estes, de todas essas nações, eram judeus, entendeu? Não eram gentios. Ainda não havia sido aberta a porta da graça para os gentios. A porta da salvação começou para os judeus. Então começou aqui. E todos eram judeus, só que eles eram judeus de regiões diferentes. Assim como tem judeu no Brasil, que é judeu brasileiro. Qual que é o país dele? É o Brasil. Qual que é a religião? Ele é judeu. A religião, o judaísmo é uma religião. Então, que língua que fala o judeu brasileiro? Ele fala português. Fala assim, mas o judeu brasileiro também fala hebraico. Não fala. Ele ali no Bar Mitzvah, ele fala male male com a ajuda do rabino, um salmo ali que ele vai ler, vai cantar mais ou menos. E qualquer criança com bom treino faz isto. Eles não falam, eles sabem uma outra palavra. Tanto que quando um judeu sai do Brasil, vai para Israel, ele tem que fazer um curso de 2 ou 3 anos para realmente aprender o hebraico. Para aprender a falar hebraico, porque eles não sabem, eles sabem falar o português. Então, os judeus dessas nações aqui falavam a língua dessas nações. Tinha judeu que vinha de Chipre. Por exemplo, Barnabé era judeu e era de Chipre. Que língua você acha que ele falava? Ele falava o grego. Tinham judeus de Antioquia, eles falavam o grego local de Antioquia. Tinha grego que vinha tinha judeu que vinha da Macedônia. Então ele lista 14 nações aqui. Os judeus que vinham da Macedônia Mesopotâmia, falavam aramaico. Judeus forasteiros de Roma falavam latim, mas todos eles eram... Você não encontra, mas ele com malabarismo exegético ele faz, meu querido. E o estudo diz o seguinte, que nesse dia de Pentecostes falaram então as línguas, essas línguas que eles falavam. Olha o que esses estudos dizem, que essa língua que foi falada no dia de Pentecostes era uma língua conhecida. Você só pode ser batizado com o Espírito Santo se você falar uma língua conhecida, ou inglês, ou alemão, ou francês. É isso? Quem concorda com isso? Levanta a mão. Quem... Eu espero que ninguém concorde. Talvez muitas pessoas não levantem a mão, mas já devem ter ouvido. Algumas pessoas aqui já devem ter ouvido esse tipo de coisa. Se não ouviram, vou falar de qualquer maneira, porque é capaz que você ouça. Essa é uma exegese mal feita. Eu estou dizendo assim, estou inferindo que porque eles ouviram, olha só, você imagina, os discípulos começaram a falar em línguas aqui, ó, e aqui desse lado tem uma multidão. Tem multidão de pessoas da Judéia, da Galileia e de nações de fora. E essa multidão dizendo, nós estamos ouvindo eles falando nas nossas línguas. É isso, né? Então o batismo com o Espírito Santo ele tem que ser tem que acontecer em uma língua, e não ainda falar assim. Olha só o que esse estudo diz. Esses estudos, né, não é um só. E não num balá. É isso que eles falam. Você entendeu o negócio? Pois eu posso fazer, a partir de um único versículo da Bíblia, eu posso tirar tudo isso aqui de conclusão? Posso fazer isso? Eu tenho 14 nações. Na verdade, eu precisaria de só 14 pessoas desse lado aqui, falando essas línguas aqui desse lado. Eu não precisaria das 120, ia até atrapalhar. Eu vou falar para vocês que se as 120 estivessem falando, ia dar uma média de 9, imagina, 9 para cada língua aqui desse lado, ia dar confusão, eles não iam conseguir ouvir. É o tipo de inferência capenga, mas o pessoal se baseia nisso. E você sabe o que mais que falam? Fala o seguinte, outra, eu recebo o batismo com o Espírito Santo quando eu sou batizado nas águas. Mas eles falam isso, tem muita gente que fala isso.
eu recebo o batismo com o Espírito Santo quando sou batizado nas águas. Por quê? Eu já vi gente sendo batizada com o Espírito Santo descendo as águas. Eu já vi gente sendo batizada com o Espírito Santo na fila do batismo. Eu já vi gente sendo batizada com o Espírito Santo saindo das águas. Eu já vi gente sendo batizada com o Espírito Santo anos depois de ter sido batizado nas águas. Eu já vi gente, eu conheço pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, que acordaram de manhã falando em línguas. Eu conheço pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, como eu, orando em casa. Eu estava orando em casa e fui batizado com o Espírito Santo. Eu conheço pessoas que foram batizadas no culto, na escola dominical, cantando, pastor, cantando. Pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Olha essa aqui, tomando banho no chuveiro. Quem já ouviu? Então, até tomando banho no chuveiro. Tem gente que foi batizada com o Espírito Santo no ônibus. No ônibus. Tem gente que foi batizada com o Espírito Santo no avião. Tem gente que foi batizado com o Espírito Santo. Esse aqui é o mais interessante. Eu conheço um irmão. Nós tínhamos um salão e esse rapaz, isso há quase 40 anos atrás, esse rapaz ele saía da faculdade, ele passava em frente ao salão que nós tínhamos e ele evitava os crentes, porque ele tinha uma aversão completa dos crentes, aversão, né? E um dia eu não me conformava, eu cerquei ele na rua, eu parei ele até assustou, falei assim, tem um folheto aqui, Jesus te ama. E ele pegou o folheto e saiu correndo. Mas aquilo incomodou tanto ele, que ele voltou. Ele falou assim, olha, eu vou fazer uma bagunça lá, eu vou chutar uns bancos, eu vou fazer uma quebradeira lá no salão. Só que ele não tinha coragem, passou primeiro num bar, encheu a cara, tomou uns mé lá, aí foi lá no salão. Só que quando ele chegou no salão, os jovens estavam de saída, ia ter um culto de missões. Os jovens pegaram esse irmão, esse rapaz, que não era crente ainda, né? Falaram assim, espera um pouquinho, a gente está indo lá para um culto, vamos levar você. E levaram ele que meio que à força, fizeram ele entrar no trem, e ele falava, mas eu não quero, mas ele estava tão bêbado que ele não conseguia, entendeu? Ele não conseguia se expressar direito de tão bêbado que estava. Aí chegou no culto, o pregador estava pregando, e Deus começou a derramar do Espírito Santo. Esse irmão levantou a mão e foi batizado com o Espírito Santo, saiu a pinga na mesma hora. Tem gente que é batizada, meu irmão, então até com a pinga. Você está entendendo o negócio? Para ser batizado com o Espírito Santo, a pessoa só precisa receber, nada mais. Isso é uma dádiva, isso é uma promessa que Deus fez. Eu só preciso receber. Mas aí ficam falando assim, mas eu só posso ser batizado com o Espírito Santo, não é balá, eu só posso ser batizado com o Espírito Santo, é falando uma das línguas, porque aqui em Atos dos Apóstolos, só se essa pessoa está ignorando todo o livro de Atos dos Apóstolos e está ignorando o resto da Bíblia. Eu vou mostrar outras passagens para vocês. Eu preciso realmente falar uma língua estrangeira? Eu preciso falar inglês, o alemão, o italiano? Eu preciso para ser batizado com o Espírito Santo, meu irmão? Eu vou mostrar uma outra passagem para vocês. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, está encoberto. Então, essa história, eu preciso falar em línguas, tem que ser uma língua conhecida. Isso não é verdade. Porque, vou repetir aqui, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens,
Aquilo em Atos dos Apóstolos, eu vou explicar para vocês o que aconteceu no dia de Atos dos Apóstolos. Aquilo foi o exercício de um dos dons do Espírito, que algumas pessoas tinham, não as 120, não as 120 falaram todas aquelas línguas. Não aconteceu isso. Não aconteceu isso no dia de Atos dos Apóstolos. Não tinha como acontecer. Mas algumas das pessoas ali tinham um dom especial. Você entendeu? E que dom que é esse? Se você for 1 Coríntios capítulo 12, olha só. Versículo 10. Você vai encontrar ali um dos dons, chamado variedade de línguas. E esse dom, no original grego, ele como é que é? Genosglosson, essa é a expressão grega, genosglosson, foi traduzido como variedade de línguas. Quando fala assim, variedade de línguas, a gente fica meio, o que é isso? A pessoa fala um monte de língua diferente. Não, genos é tipo, espécie, gênero, né? Genos, no grego, significa, tem que ser, só que é uma coisa específica, não é mais uma língua tão desconhecida. Então, genos é um tipo. Paulo, ele está dizendo que tem pessoas que têm um dom que ele consegue falar uma outra espécie conhecida de língua. Esse é o sentido dessa passagem. É um dom específico, variedade de línguas. Ele não colocaria como dons se fosse isso na minha vida. Tenha sede, meu irmão, porque Deus vai saciar essa sede. Irmãos, eu sei que é um tema assim longo, não daria para a gente falar tudo mesmo. Deus abençoe, Deus abençoe pastor, Deus abençoe igreja, todos vocês, obreiros, pastor. Que Deus abençoe todos vocês por terem essa iniciativa de fazer esse tipo de trabalho. Nós estamos precisando muito nos nossos dias. Muito obrigado. Deus abençoe, pastor.